Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Vamos lá, vamos falar do que falar um pouco de finanças públicas e orçamento. Vou começar explicando uma questão muito simples, um ano fiscal. O que é o ano fiscal? É o período que o Estado fica autorizado a movimentar seus recursos públicos. De que forma? Arrecadar os impostos, taxas e contribuições de melhoria e executar suas despesas. Então, ele tem um prazo determinado, normalmente de 12 meses, em alguns lugares de 24 meses, mas um prazo determinado para executar suas finanças. E a gente denomina isso como ano fiscal. Nos Estados Unidos, o ano fiscal começa no dia 1º de outubro e termina no dia 30 de setembro. Por que no Brasil, né, o ano fiscal começa no dia 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro? Porque lá é diferente daqui. Né? Porque primeiro são realidades diferentes, histórias diferentes e também condições climáticas diferentes. Lá tem um inverno severo, né? E aqui não. Então, essa questão da data que começa e termina o ano fiscal, além de ter uma história, há também toda uma questão de época do ano, havendo inverno ou não, que determina. Nesse ano de 2025, o Congresso dos Estados Unidos, agora, recentemente, não aprovou o orçamento público dentro do prazo. Faltaram 4 votos no Senado dos Estados Unidos para aprovar o orçamento. Na Câmara dos Deputados ele foi aprovado, com muita dificuldade, mas foi. Já chegou no Senado, não foi aprovado. O que isso implica? Que as despesas não estão autorizadas. Não há um amparo legal para que o Estado, a União, nos Estados Unidos, execute despesas. Se executar, está contra a lei, não tem amparo legal. O que isso significa? Né? Que é óbvio que muitas das atividades executadas pelo Estado vão ser afetadas diretamente. Então, elas vão ficar paralisadas. Né? Daí o termo shutdown, que é o que está sendo muito falado na imprensa. A tradução de shutdown direta é desligar. Né? Mas, na prática, o shutdown significa paralisar o Estado. Mas não paralisa tudo. Né? Os serviços de segurança nacional permanecem, os correios permanecem, controle de tráfego aéreo, pagamento de aposentadorias e de benefícios de saúde, né? Dentre outras coisas, permanece. Porém, né, há a possibilidade de você colocar em disponibilidade servidores, não pagar seu salário. Os parques da União, né, ficam para a visitação, museus, atividades recreativas, tudo isso fecha. E os serviços burocráticos são suspensos, muita coisa. E também liberação de recursos para pesquisa, uma série de ações que o Estado precisa de recursos ficam paralisadas. No Brasil, isso não acontece. Se não houver um orçamento aprovado dentro do prazo, a gente entra no dia 1º de janeiro com o chamado duodécimo, que significa o quê? O orçamento do ano anterior permanece, só que só pode gastar a cada mês 1/12 do valor do orçamento aprovado no ano anterior. Então, não paralisa a administração pública federal, ela continua. Porém, com um orçamento defasado, né? O orçamento do ano anterior, que pode não atender às despesas que venham a ocorrer no ano subsequente. Quer dizer, traz um prejuízo, mas não paralisa o Estado. No caso dos Estados Unidos, paralisa uma parcela grande da atividade do Estado. Agora, a questão é, por que os senadores, né, e no caso, 4 senadores da oposição, do Partido Democrata, não querem aprovar? Porque, basicamente, essa proposta orçamentária
tem um grande corte com despesas com saúde, né? É isso que o Donald Trump está propondo. Basicamente é aí. E esse é o fator que impede os senadores de aprovarem uma coisa dessa, não só impopular, não há dúvida nenhuma, mas que traz um prejuízo direto a uma parcela significativa da população. Vou puxar um pouquinho a história, né? No primeiro mandato do Donald Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos, ele já cortou imposto sobre a renda e já cortou despesas sociais. Basicamente isso. Ele fez uma série de outras propostas, mas basicamente isso. Então, já no seu primeiro mandato, ele propôs uma One Big Beautiful Bill, uma grande e bela lei. Mais ou menos seria uma lei dessa natureza que vai valer para os seus 4 anos de mandato, as suas diretrizes, né? No Brasil, a gente tem algo semelhante, que é o PPA, é o Plano Plurianual. Sim? A diretriz geral do como é que eu vou executar as finanças públicas, né? E agora, nesse segundo mandato, ele repetiu a mesma coisa, né? Com algumas diferenças, não há dúvida nenhuma, mas na essência a mesma coisa. Qual é a essência? A essência é cortar imposto de renda, principalmente de quem está ganhando muito, e para compensar a perda de receita de imposto de renda, para compensar, cortar despesas sociais, né? E se voltou de uma maneira muito forte, o Donald Trump, contra um projeto aprovado pelo Congresso, né, de facilitar o acesso à saúde da população nos Estados Unidos. Bom lembrar, o Sistema Único de Saúde, o SUS que nós temos, nem de perto existe algo semelhante nos Estados Unidos. Nós temos uma saúde pública digna de assim ser denominada. Em que pese críticas que a gente possa fazer para o SUS universalizou no Brasil o acesso à saúde pública. E os números pós-SUS, com o aumento da longevidade do brasileiro, evidenciam o sucesso dessa ação no Brasil. E é alguma coisa muito importante do ponto de vista de uma conquista social, que eu diria nossa, coletiva, não foi de um ou outro presidente, mas coletiva, e que dá para todos nós uma garantia importante do ponto de vista de um desenvolvimento nacional. Mas vamos voltar lá para a questão dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele tem uma estrutura tributária que privilegiava o imposto de renda, ao invés do imposto indireto, o imposto sobre circulação de mercadorias, né? Essa é uma diferença importante. Por quê? Porque o imposto indireto ele é um imposto mais perverso. Todo mundo paga independentemente da sua capacidade contributiva. Por isso que ele é um imposto perverso. O ICMS é um imposto perverso, né? Por isso que nós estamos agora fazendo uma reforma tributária. E se muita gente sabe disso, várias pessoas iam basicamente para Miami para fazer compra de enxoval, porque os produtos nos Estados Unidos têm uma taxação mais baixa e, portanto, são mais baratos, né? Isso é facilmente verificável numa comparação entre preços praticados nos Estados Unidos e preços praticados aqui no Brasil. Então, a estrutura tributária nos Estados Unidos privilegiava o imposto de renda, portanto, respeita a capacidade contributiva e minimizava os impostos. O que o Donald Trump está fazendo? Está revertendo isso. Reduz a contribuição de imposto de renda e coloca a questão, por meio das tarifas, de uma forma indireta. Porque quando você cobra imposto de importação, né, tarifa de importação mais alta, ela vai para o preço. E o preço é repassado para o consumidor. Portanto, a carga tributária ela é socializada, né? Enquanto que você tem um imposto de renda, você fala, não, é aquele CPF e aquela renda e eu vou cobrar deles. E no Brasil, o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos alterando essa situação. A nossa reforma tributária, cujos impactos ainda vão ser sentidos no futuro,
E agora, a recente aprovação da isenção de rendimentos de até R$ 5.000 do imposto de renda, não paga imposto de renda, está mostrando que nós estamos ajustando o nosso sistema tributário de uma maneira muito mais justa, né? Então, estamos conquistando isso, que nos Estados Unidos sempre foi a sua história. E o que Donald Trump está fazendo é o contrário. Ele está revertendo isso. Então, a tensão de não aprovar o orçamento no Senado tem também este problema. Agora, como é que está reagindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, frente a isso? Ele falou, tudo bem, eu tenho que cortar, mas o que eu vou cortar? Eu vou cortar uma série de despesas e vamos demitir pessoas onde? Naqueles estados que são governados não pelo seu partido, pelo Partido Democrata. Então, está fazendo da situação adversa uma oportunidade política de retaliação dos seus, aqueles com os quais ele disputa politicamente. Veja, eu entendo que numa concepção mais de estadista, o que ele está fazendo é completamente errado, né? Deveria negociar, mas não é muito a praia dele, por assim dizer, negociar. Ele está querendo tirar uma vantagem da situação. Porém, as pesquisas já mostram que o shutdown, ou seja, a não aprovação do orçamento, a população está responsabilizando o presidente da República, no caso, o Donald Trump. Na democracia, o que a gente faz, não importa exatamente como essa democracia se comporta, a gente exerce sobre o Estado aquilo que a gente chama genericamente de controle social. Hoje em dia, nós temos formas muito rápidas de perceber a opinião da população por meio do que transita nas redes sociais. Inclusive, há vários institutos que fazem pesquisas sobre isso. Como é que repercutiu tal notícia? Como é que ela reverberou? Para que lado que ela foi? E tudo mais. Então, recentemente, essa questão da PEC, que foi cunhada como PEC da bandidagem, né? Ela foi aprovada na Câmara e não teve nem fôlego no Senado. Foi rapidamente recusada. Onde veio isso? Principalmente das redes sociais e também de algumas movimentações públicas. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para mostrar o seguinte, que a democracia ela vai um pouco além da questão da eleição, né? Que é um episódio que ocorre a cada 2 ou 4 anos. Né? Então, é uma questão que a gente tem uma importância, mas hoje ela está muito mais rápida. E o que está acontecendo nos Estados Unidos está muito evidente que o presidente da República não está respeitando a questão da opinião pública. Ele está se valendo da oportunidade para retaliar os seus adversários. Eu não vejo isso como uma atitude à altura de um presidente da República, principalmente de um presidente da República da tradição bastante importante que os Estados Unidos significa. Para todos nós, os Estados Unidos significam uma democracia sólida e para todos nós um exemplo a ser seguido. Mas parece que essa tradição está sendo, por assim dizer, ameaçada nesses momentos, ou pelo menos fragilizada. Isso é ruim. É ruim como impacto mundial. É ruim para nós, é ruim para todo mundo. O que seria necessário? Que isso não acontecesse, houvesse a negociação. E a negociação fosse no sentido mais estruturante. Olha, aliviar o bolso de quem pode pagar imposto e prejudicar a vida e a saúde de pessoas vulneráveis, não é de forma nenhuma uma boa e saudável atitude. Mas, ao que parece, é isso que está prevalecendo. Para nós aqui, para nossa sorte, mais uma vez, eu penso, estamos dando uma demonstração significativa de uma superioridade, por assim dizer, das nossas instituições e da nossa democracia. Aqui as coisas não estão funcionando dessa maneira, a vontade do presidente contra os interesses da população. Ao contrário,
Nós estamos vivendo uma democracia sólida. Como eu já estou batendo nos 70 anos de idade, eu sei muito bem o que é viver, porque assim vivi, num regime autoritário. Nós estamos vivendo uma democracia que, com todas as suas atribulações, é para nos dar orgulho. Aqui fomos direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato. Com Álvaro Martim Guedes.